Eu sou o professor Giovanni e nós vamos falar sobre a definição do ponto médio de um segmento no plano cartesiano. Ponto médio. Então, imagina que nós temos aqui dois pontos. Eu vou identificar esse ponto aqui como ponto P, esse ponto como ponto Q, e nós vamos traçar o segmento que liga esses dois pontos. Esse é o segmento PQ, né? Quando nós falamos da definição do ponto médio desse segmento, significa identificar um ponto que divide esse segmento exatamente no meio. Bem aqui, ó, que nós vamos identificar como ponto M. Ele divide o segmento em duas partes iguais. Ele vai fazer a divisão do segmento na proporção de 1 para 1. Ou seja, o comprimento do segmento PM, né, a medida do segmento PM é igual à medida do segmento MQ. Porque o ponto M fica exatamente na metade desse segmento. E como que a gente vai tratar isso num plano cartesiano? Ora, identificar o ponto médio no plano cartesiano significa identificar as coordenadas médias das abscissas e das ordenadas desse segmento que nós vamos fazer o estudo dele. Então tem um exemplo aqui que eu preparei. Olha só. Qual é a coordenada do ponto médio, né, o ponto M, do segmento AB? E aí nós conhecemos as coordenadas do segmento AB. Vamos identificar isso no plano cartesiano? Então o ponto A abscissa dele vale menos 3. Então vamos identificar aqui, ó, menos 3. E a ordenada é 6. 1, 2, 3, 6. Bem aqui. Então esse pontinho aqui, ó, a interseção, né, da abscissa com a ordenada, é o que nós identificamos como ponto A. E o ponto B é 5 e 2. Então você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 2. Aqui é o ponto B. Aí nós queremos saber qual é o ponto M, ou seja, qual é o ponto que fica no meio do caminho, né, que divide esse segmento em duas partes iguais. Então nós vamos traçar aqui o segmento AB. E para a gente identificar as coordenadas do ponto médio, nós vamos precisar desses extremos aqui. Então, olhando aqui no eixo do X, a gente vai considerar esse segmento aqui, ó, que vai do menos 3 até o 5. E vamos pensar qual é o número que fica no meio do caminho, né? Para fazer essa operação, nós vamos usar a seguinte equação, que é bem simples. A coordenada da abscissa do ponto médio vai ser a abscissa do ponto A somada com a abscissa do ponto B dividido por 2. Então o que a gente vai ter aqui? Menos 3 somado com 5 dividido por 2. Dividido por 2 por quê? Porque eu quero a metade, eu quero o ponto médio. Menos 3 com mais 5, 2. Dividido por 2, 1. E nós vamos fazer um procedimento semelhante para definir o y. Para isso, olha aqui, ó, nós vamos pegar o maior valor do y. E qual é o menor valor do y? Esse aqui, que vai ser o YA somado com o YB dividido por 2. O que nós vamos ter aqui? 6 somado com o 2 dividido por 2. Que vai dar o quê? 8 por 2. Nós vamos descobrir que é 4. Então, o ponto médio, né, o ponto M, tem a abscissa 1
e tem a ordenada 4. Então perceba, eu não precisaria ter feito o desenho para identificar esse ponto, né? Ó, x vale 1, vamos ver no desenho como que fica. 1 está aqui. E o 4, 1, 2, 3, 4, está aqui. Qual é esse ponto então? Exatamente aqui nós vamos ter o ponto M, que dividiu o segmento em duas partes iguais. Eu espero que esse exemplo possa te ajudar a resolver os exercícios. Até a próxima aula.